Aleluias, glória a Deus, a paz do Senhor, Igreja de Jesus Cristo. Eu creio na palavra que o Senhor tem liberado ao meu espírito e eu tenho profetizado para a sua igreja. Porque quando Moisés é liberto do Egito, sai do Egito, Deus dá uma ordem. Moisés, volta. E o que Moisés estava fazendo? Moisés estava falando a palavra de Deus, a vontade de Deus. Moisés não está só. Eu e você não estamos só. E toda palavra que o Senhor tem colocado em nossa boca, Ele irá cumprir. Nenhuma delas cairá ao chão sem que Deus cumpra. Assim como se fez na vida de Samuel, também será feito na nossa vida, que profetizamos, que falamos com exatidão aquilo que o Senhor tem liberado para a Igreja de Jesus Cristo, para a minha vida e para a tua vida. Todos os dominadores. O que hoje te domina? O Senhor, a gente já leu por 2 vezes, né? Jeremias 51, sobre a Babilônia, sobre o que viria sobre a Babilônia. Babilônia fala de dominadores, conquistadores territoriais. A Babilônia, ela invade, ela leva cativo para o seu ambiente, ela exila as pessoas. A Babilônia rouba utensílios preciosos do templo. E nós somos templos e morada do Espírito Santo. Eu não sei o que te domina, mas a palavra que está sobre a nossa vida, a palavra que está sobre a nossa vida é que a Babilônia vai cair. O que te domina vai cair. O que foi roubado vai voltar para você, diz o Senhor. Porque por mais que Deus use a Babilônia, use situações para trazer uma disciplina, para trazer alinhamento, para trazer limpeza, para trazer purificação, nós não deixamos de ser o seu povo e seremos restaurados à nossa origem para adorar a Deus com o nosso coração voltado para Deus de todo o coração. A mentalidade de Faraó deste mundo não é diferente da mentalidade do Egito. Ele quer que a gente trabalhe muito, que a gente não tenha tempo, que a gente não dê tempo para adorar e para buscar a Deus, para buscar a presença de Deus. Essa mentalidade ainda permeia nesse mundo e agora está muito mais ativa por toda a influência visual que nós temos se dado ao nosso coração. Por exemplo, eu voltei com uma das redes que antes eu não tinha, mas eu não estou seguindo nenhuma loja, nada, nem nenhum influenciador. Eu coloquei isso dentro de mim. Justamente porque nós acreditamos que podemos não ser influenciados, mas somos. Se nós mesmos já temos os nossos desejos, imagina aquilo que outras pessoas mostram, te seduz mentalmente, trazendo benefícios, trazendo um estímulo, porque Eva ela foi estimulada. Eva foi estimulada a comer o fruto, naquele fruto tinha algo que atraía o seu olhar, e ela tá focada naquilo que ela não tinha, fez ela esquecer da variedade do que ela tinha. A variedade de árvores que também eram boas para a vista, era boa para a vista. E deixa eu abrir aqui para a gente ver que o Senhor está trazendo agora essa palavra. A mesma coisa Davi. Quando Davi ele foca o seu olhar em Betseba, ele esquece que ele tem uma variedade de mulheres. Ele não precisava. Eu sei que é Gênesis 2:9. Que fala: então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim
estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o Senhor fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E quando a serpente vai oferecer a ela, a fala de Eva diz assim para ela, verso 6, capítulo 3, verso 6 de Gênesis. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável. A árvore era atraente aos olhos, mas ela tem uma variedade. Desejável para dela se obter discernimento, entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido. Então, a árvore que agora ela está cobiçando, que ela quer, que não pode, que há um limite, é agradável ao paladar e à vista, a palavra diz, e atraente aos olhos, que era o que ela já tinha. Tinha uma variedade. Eu oro em nome de Jesus para que neste ano de 2026 possamos ser mais gratos por tudo aquilo que o Senhor Ele tem entregado em nossas mãos. Que a nossa mente, ela não só nos mostre aquilo que nós ainda não temos, mas que podemos orar ao Senhor, porque esse é o conselho do Espírito Santo que Deus falou para Davi, trazendo numa linguagem para você entender. Davi, se tudo que eu te dei, tu ainda quer mais, eu te daria. Então, se tem alguma falta na sua vida, e nós temos lido nessa semana orações, aonde mostra, são orações claras, de situações reais que estão acontecendo. Não precisamos ir com uma veste diante de Deus que não é real, mas falar daquilo que é real e falar daquilo que nós cremos. Chamar Ele para a nossa história, chamar Ele para o nosso cenário, chamar Ele para a nossa vida. Eu oro em nome de Jesus por livramento, para que o engano de Satanás sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a vida dos teus filhos, dos meus, da nossa casa, dos nossos familiares, seja quebrado pelo poder que há no nome de Jesus. Que Jesus possa se manifestar na frente deles com o seu raio de luz, porque Ele é a luz do mundo, é a luz que vai mostrar a escuridão para essas pessoas e o caminho a qual elas seguiam deixarão de seguir, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus. Profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus. Que Jesus trará clareza, será a luz para a mente dessas pessoas e para mim e para a tua. Porque há caminhos que o Senhor também quer mudar a mim e a você. Todos os dias. Todos os dias. Então espero que o seu coração seja grato e que não esteja frustrado ou frustrada por não ter tudo aquilo que deseja, mas levar aquilo que você deseja a Deus e esperar que Ele te envie. Você vê que eu só profetizo aqui quando o Senhor manda. Porque bens materiais, os seus desejos em orações, isso corre atrás de você. Eu aprendi isso com o Senhor. Quando eu saí do trabalho debaixo de uma direção, conversando com Deus, querendo dar um olhar para os meus filhos, para minha casa, para o meu relacionamento com Deus e etc. Eu tinha um carro e eu vendi, porque eu pagava parcela, né? Eu já tive 2 carros no meu nome quando eu trabalhava. O primeiro eu vendi para pagar dívidas, que eu já dei o testemunho. E o segundo, porque realmente eu estava fazendo aquela renúncia. Então eu renunciei muitas coisas para voltar o meu coração para Deus e para aquilo que agrada o seu coração. E à luz dessa palavra, então naquele momento ali, Deus para mim era o mais importante. Porque eu tinha entendido na palavra dele que eu não precisava juntar riquezas nesse mundo. Porque a frustração queria bater. Eu não tenho casa no meu nome, eu agora tinha que vender o carro, eu não ia poder comprar as roupas que eu gostava, eu não ia poder mais ir para o salão, viver fazendo cabelo e todas as demandas que nós mulheres gostamos. E não há nada demais quando não viram deuses, tá? Porque a palavra de Deus diz assim:
Lá em Abacuque, capítulo 1, verso 11, diz assim: depois vão em frente, como o vento que passa. Eles não adoram outro Deus, senão a sua própria força. Qual é o Deus deles? A força. O Deus deles é a força. Então você vê que nós podemos fazer de coisas físicas um Deus. Você pode fazer da sua imagem corporal um Deus. Você pode fazer das suas roupas corporal um Deus. Então a sua confiança, eles não adoram outro Deus, senão a sua própria força. Lembra quando o povo lá no deserto, eles com as joias, né, que tinham, fizeram um bezerro de ouro? Eu já dei esse testemunho aqui. Aí Deus pede todas as joias e eles ficam sem joias, enfim. Então você pode pegar dessas coisas e sim fazer um Deus. Você confia na sua saúde física, é aí que está a sua força. A sua força está no seu diploma. A sua força tá nas suas vestes, no seu exterior. Então, a nossa mente é um lugar tão assim, como que eu posso trazer uma palavra? É um lugar tão que a gente pode se enganar. Porque hoje, as minhas obras mostram, aquilo que eu frutifico mostra, que eu confio em Deus e confio na sua palavra. E você pode dizer, mas Lilian, ler a Bíblia, às vezes eu não entendo a Bíblia. Eu também não entendia. E Deus me dava entendimento por meio dos meus irmãos. E chegou a minha vez de Ele abrir o meu ventre e eu entender. Mas enquanto eu não entendia, eu lia. E por que é importante ler? Porque se você só tem reserva, porque a profeta falou, liberou uma palavra para mim, mas você não conhece a palavra de Deus, não tem o conhecimento da palavra de Deus, eu te dou o meu testemunho. Por que ler a palavra? Por que ler a palavra? Porque quando vem a seca, quando vem o dia mau, o Espírito Santo de Deus vai te alimentar com a palavra de Deus. Vai gerar em você fé em Deus. E eu me lembro exatamente disso. Em situações difíceis que ele começou a trazer a palavra. Lembra do Éden? Lembra do início das coisas, que havia trevas e que houve mudanças. Então ele começou a conversar comigo sobre a palavra de Deus. E ali eu fui gerando fé, e ali eu fui orando a palavra, dizendo aquilo que eu cria, que se Deus fez, que Deus é aquele que traz mudança, que Deus é aquele que destrói decretos, porque o Espírito Santo estava alimentando a minha mente com a palavra. Então leia a palavra de Deus, mesmo sem entender. Porque no dia mau, o teu físico ele não te sustenta. Quando vem as muitas águas, quando vem o fogo, quando vem as tempestades e os ventos, quando vem a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico e tantos diagnósticos hoje que nós seres humanos temos de conhecimento. Mas se você passar por tudo isso com Jesus, você vai vencer. Essas coisas não passarão por você, não te submergirão, não te dominarão, não te matarão. Você vai passar por elas, porque está com a presença. Então a nossa confiança tem que estar na presença de Deus, em Deus conosco, nos protegendo. Eu oro em nome de Jesus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos filhos, sobre nossas finanças, sobre nossa saúde, que assim como o olhar de Deus estava em Ismael, porque Deus estava olhando para Ismael? Porque ele tinha uma promessa com Abraão. E nós estamos debaixo dessa aliança com Jesus Cristo. Então a minha oração em nome de Jesus, mesmo sem te conhecer, é que Deus esteja olhando para mim e para você, para que eu e você venha se desenvolver sem o mal nos tocar. Que Ele esteja sobre nós, o seu cerco, para que eu e você venha se desenvolver, venha se multiplicar e venha crescer. Que sejamos guiados em nome de Jesus pela sua palavra, pelo seu Espírito.
dominados pelo seu espírito. Então aquilo que hoje te domina, aquilo que hoje te exilou, roubou bens preciosos dos templos, assim te diz o Senhor, será destruído a Babilônia na tua vida. Será destruído a Babilônia na tua vida. Para você adorar, para você se voltar de todo o coração para Deus, ser restaurado ao seu estado original, fazer as mesmas obras, voltar ao primeiro amor. Amém? Porque o diabo não quer que a gente busque a Deus, não quer que a gente leia a palavra, não quer que a gente continue com fé em Jesus, crendo em Jesus. E aí ele quer puxar o nosso olhar para aquilo que a gente não tem como servos de Deus. De repente, uma parte cognitiva saudável para a aprendizagem, debilidades físicas, debilidades psicológicas, debilidades externas. Ou seja, quando nós falamos de Josafá, no vídeo anterior, Deus revela através da sua palavra as intenções dos inimigos externos. Eles estão vindo porque quer roubar, quer invadir o território de Josafá e do povo de Deus. Então eles querem vir, são inimigos externos, que quer entrar e quer fazer bagunça, quer tomar posse. E se os inimigos entrar, vai trazer seus deuses, seus costumes, no lugar onde está a presença de Deus, o povo adorando a Deus, um lugar limpo, onde Deus mesmo expulsou e limpou. E ele falou no vídeo anterior que essa guerra é dele e que os inimigos que se levantam serão destruídos no nome de Jesus. Então, quando falamos de Babilônia, fala muito de algo externo que entrou na terra e levou cativo, e exilou, e dominou, e conquistou. Fala muito também de interno. E nós vivemos guerras internas que nos domina, que rouba a nossa força, rouba a nossa autonomia, rouba a autodefesa das células do corpo, das células imunológicas, rouba a liberdade. Então, se você já passou por muitas águas, por uma depressão, eu já passei em várias situações da minha vida. Pânico, ansiedade. O que acalmava o meu coração era a leitura da palavra de Deus, era abrir o meu coração em oração, falando bem claro com Deus. Eu fui aprendendo isso, eu tinha muitas restrições, eu não sabia como falar com Deus, eu não sabia que eu podia abrir o meu coração. E quem mostrou isso foi a palavra. Entende? Então, as muitas águas, o fogo, ele vai mexer com a tua estrutura corporal, mental, na área das emoções e dos teus sentimentos. Você, quando se falar de corpo, por exemplo, com as muitas águas, a depressão, você não vai ter força física. Você não vai ter motivação. Vai ter aí uma falta química também. E o que vai te motivar a andar? Então, exilada com uma depressão ou com uma ansiedade ou qualquer outra coisa que possa estar acontecendo interno, alguma disfunção nas células do seu corpo que está fazendo você comer compulsivamente, como eu vi o testemunho de uma irmã minha. Irmãos, a gente, ser humano, acha que é alguma coisa. A gente pode fazer, claro que isso não exime de fazermos a nossa parte, mas não é porque fazemos tudo certo, como Jó, que isso impede, se Deus permitir, de ser tocado. A minha irmã me deu um testemunho sobre isso, sobre como ela sofreu nas células do seu corpo, teve ganho de peso, mas Deus deu vitória. Deus trouxe um alinhamento em uma área da sua vida e a tirou daquele lugar que ela foi exilada, que foi conquistado, foi dominado. Ela usou os meios que ela conhecia, mas estava sob o domínio daquela situação. Então, a depressão tem muito disso. Eu vou trazer o exemplo da depressão. De você ficar sem força, sem motivação. Então,
Coisas que você gostava de fazer, você não vai querer fazer mais. Mas aí você tem que ir se sentindo triste mesmo para a igreja. Tem que se sentir triste, tem que ler a palavra. Tem que se sentir triste, tem que ir no salão. Você tem que continuar se movimentando. E geralmente quando vem assim, essa situação, é porque você tá triste com alguma coisa, com o que você perdeu, com a vida, como Jacó, porque é algo que você amava e tinha muito significado, foi atacado, foi desconstruído na sua mente. Isso é real. A situação, ela é real. A situação, ela é viva, que vem para roubar a nossa alegria, que vem para roubar a nossa paz. Mas o que vai haver? Vai haver paz, como Deus deu paz a Josafá e ao seu povo. Aleluia. E Deus trará a verdade diante dos seus olhos, como Deus animou o espírito de Jacó. E ele pôde voltar a se alegrar, porque José está vivo. Como José ficou com atenção diante dos seus irmãos, diante da sua visão? Será que eles são as mesmas pessoas? Aquelas mesmas pessoas que me fizeram mal lá no passado? Então você está diante de alguém que te fez mal agora e você está cheio de dilemas internos. Mudou, não mudou, mudou, não mudou, mudou, não mudou. O Senhor, Ele te dará sinais se houve mudanças ou não. Como, Lilian? No comportamento. Os irmãos de José mostrou para José que mudaram. Porque antes eles queriam matar o irmão. E agora, quando está naquele dilema lá, né, de Benjamim, José quer que Benjamim fique, né, temia pela sua vida, de que de repente acontecesse com Benjamim o que fizeram com ele, né? Enfim. E ali os seus irmãos, se propõe Judá em ficar no lugar de Benjamim, para que seu pai não sofresse, enfim. Então ali havia um sinal de mudança de coração. Porque quando você quer se sacrificar no lugar do outro, para o outro não sofrer, isso mostra que o coração está tratado e arrependido. Frutos de arrependimento. Frutos de arrependimento. Isso mostra. Porque a gente sabe tanto e a gente nem viu Jesus em carne. Porque a gente o ama tanto. Porque ele sofreu, ele se sacrificou por causa de mim e de você. Há uma autoridade sobre o sacrifício, sobre a entrega. Então tudo que eu e você temos feito, plantados chorando, dando amor, misericórdia, perdão, paciência, aleluia, glória a Deus. Deus nos recompensará. Seu filho um dia vai ter entendimento. As pessoas terão entendimento e verão a verdade diante dos teus olhos. Diante dos olhos delas, né? Entende? Então ali José estava vivendo um dilema. Então esse dilema que você está vivendo diante de pessoas que fizeram mal à sua vida é real e é verdadeiro. O cérebro, ele não entende. Dentro do seu cérebro tem o que elas fizeram. E o que vai mostrar que tem um novo coração? Novos frutos, novas obras. Você tá entendendo? Eu oro em nome de Jesus para tudo aquilo que o Senhor te deu, tudo aquilo que no nome de Jesus você tem conquistado, com a presença de Deus, com o favor de Deus, com a graça de Deus, não pelos nossos merecimentos, nem pelas nossas obras, mas porque Deus mesmo tem nos favorecido. Eu oro em nome de Jesus pela proteção dele, para que o maligno não toque, como Jesus orou. Então, no ano de 2025 eu ganhei algumas coisas. Eu não corri mais atrás das coisas, elas vieram atrás de mim. Porque Deus é aquele que presenteia, Deus é aquele que realiza sonhos, alinhado com a sua vontade, com o seu propósito. Então, por isso que, se você deseja uma casa melhor, você pode sonhar com sua casa. Porque Deus, ele vai te dar.
Aline, eu vou correr atrás da minha casa? Aline, eu vou correr atrás do meu carro? Os meios que Deus fará, eu não sei. Agora, é você que diz a verdade para você mesmo. Se a sua mente hoje, ela trabalha para você mesmo. Ou seja, como é que a minha mente trabalha para mim mesmo? Você quer ter. Então, para você ter, você tem que trabalhar muito. Porque você quer ter uma estrutura. Você idealizou uma estrutura na sua mente. Uma estrutura de casa, uma estrutura de profissional, uma estrutura de vida. E tá correndo atrás dessa vida. O que aconteceu quando eu voltei meu coração para o Senhor? Eu estava interessada em buscar Ele, em passar mais tempo com Ele. E Ele foi me dirigindo. Hoje eu faço uma universidade no horário em que meus filhos estudam. Mas veja na minha estrutura da minha juventude, não é? Quando eu tinha já uma filha e eu ia estudar, trabalhava o dia todo e ia estudar à noite. Para eu estudar à noite, para eu buscar conquistar, eu precisava sacrificar tempo para ficar com ela. Eu tinha que sacrificar tempo para ficar com Deus. Era o tempo de fazer a universidade? Não era. O tempo era agora. O tempo era agora. E eu entendi isso, porque eu passei uma vida tentando fazer direito, porque eu queria prestar concurso para juiz. Então, eu passei uma vida assim. E Deus, ele mudou toda essa estrutura mental nesse lugar, quando eu voltei o meu coração para ele. Quando eu vim ficar em casa, eu tinha na minha mente, né? Quando der, eu vou estudar. E eu ainda pensava em estudar direito. Mas eu já tinha um entendimento. Meus filhos não estudavam no mesmo horário. Então, eu só podia fazer à noite. Então, eu já tinha um entendimento de antes de ficar em casa e ficando em casa, de que à noite não era possível. Porque na época que eu trabalhava, eu já trabalhava muito. E ainda ficar à noite, eu sabia que isso não era de Deus. Que eu teria que sacrificar minha casa, o meu lar, para poder ir correr atrás de conquistar alguma coisa. Eu sabia que quando chegasse o tempo de Deus, tudo se alinharia se Ele quisesse. Então, eu não estava buscando fazer mais nada. Eu estava com meu coração totalmente entregue a Deus quando eu fiquei em casa. Até que Ele me dirigiu a uma situação. É para você entender. Outra coisa. Eu sofria muito internamente porque eu queria muito servir na igreja. Porque na minha adolescência eu era muito ativa na igreja. E eu também queria trazer aquilo para aquele meu tempo. Sendo que eu estava em outro tempo. Eu tinha filhos, eu tinha casa, eu era esposa. E o meu esposo não era alguém que foi criado no evangelho e que também tem esse modo de viver. Mas eu queria que ele tivesse. Então, quantas vezes eu fui para a igreja sem a autorização dele? E quando eu chegava lá nos cultos, eu nem sentia Deus. Então, eu queria servir na igreja. Até Deus me dar consciência. Você já me serve. Me serve quando serve seus filhos, me serve quando serve seu marido, me serve quando faz as coisas na sua casa. Há tempo, Lilian, para todas as coisas. Adiantava eu estar servindo na igreja outras pessoas que eu não conhecia e eu não servi dentro da minha casa. Há pessoas que são a minha família. Então Deus, ele foi desmontando estruturas religiosas que eu acreditava e me sentia culpada por não estar fazendo. E ele trouxe paz para o meu coração, alinhando o tempo que eu estava vivendo dentro da sua vontade. Eu queria viver dentro do meu casamento o que eu vivia na juventude. E a juventude passou. Agora eu estava casada, eu tinha filhos, eu tinha casa e etc. Então, eu não sei aonde está a sua força. Em que você tem confiado. E quais estruturas Deus precisa desmontar na sua mente para você viver em paz, para você viver o melhor de Deus. Aline, você não sofre, você não tem aflições? Tenho. Quando eu comecei a profetizar e falar em nome do Senhor, o adversário sempre tocava em alguma área. Levantou um homem que queria matar meu pai. Depois minha mãe foi socorrida com problema no coração, ficou internada. E várias coisas. Minha filha. E assim foi. Deus foi resolvendo cada coisa. Porque eu entendia que era para eu sair da posição. Era para eu distrair a minha mente. E falar as palavras de Deus salva vidas. Enquanto Deus cuida da vida daqueles que eu amo.
Esther, ela não podia ser omissa e não se posicionar em tempos como esse. Porque o povo de Deus precisava ser salvo. Precisava ser salvo dos decretos. E juntos. Porque foi em união aquela missão de Esther, Mordecai e o povo de Deus. Eles lutaram juntos, orientados por Deus, Veja, o rei autorizou eles a lutar. Mas eu não sou povo de Deus? Ele não é o Todo-Poderoso? E por que eu não coloco na goela do rei que eu sou uma mulher de Deus e ele tem que fazer o que eu quero? Então, muito do que se tem entrado hoje dentro da igreja é esse espírito de rebelião. As pessoas acreditam na sua mente que estão obedecendo a Deus, mas no final estão fazendo a sua vontade. Eu acabei de dar o meu testemunho. Eu ia para a igreja, ficava sem falar com meu marido, só para cumprir e ter na minha mente de que eu estava ali servindo ao Senhor. E servir ao Senhor é obedecer a Ele. A obediência, não colocar o sacrifício, a oferta no lugar da obediência. Os dois têm que andar junto. E chegou o tempo de eu ir ao templo, de eu adorar. E se assim Deus quiser também de eu servir mais no seu reino. Mas Ele foi que trouxe esse alívio. Então, na verdade, eu, Lilian, estava fazendo a minha vontade. Eu não estava fazendo a vontade de Deus. Mas eu não roubava, eu não traía, eu não mentia, eu ia para a igreja, eu lia a Bíblia. Mas tinha área na minha vida que era desobediência. Quantas vezes eu e meu esposo discutia, eu ia ficar com as minhas amigas para ter ali a dopamina. Saía do mesmo jeito, ainda saía, tinha escutado coisa que não devia. Até eu entender que o lugar de conversar, o lugar de abrir o coração é na presença de Deus e que eu tinha que me subordinar ao processo. Porque o próprio Deus disse, eu quero obediência. Aí mas eu te obedeço. Eu não traio, eu não roubo, eu não minto, eu sou honesta, eu leio a Bíblia, eu vou pra igreja, eu jejuo, eu isso, eu aquilo, eu lá, eu aqui. E em oração, ainda me lembro, eu tava ajoelhada, morrendo de chorar. Como a minha pastora fala, Raquel Lima. Eu também gostei muito daquelas novelas, Maria do Bairro, Maria Mercedes, Marimar, Paula Bradion, né? Mas eu gostava de... Esqueci o nome da outra, Paulina. Eu gostava de Paulina. Sim, eu falando lá pra Deus, né? Pedindo perdão pela minha adolescência, por não ter ouvido a voz dele, aquele quebrantamento, eu não queria. E ele, tá. Você tá justificando que... Porque na minha estrutura mental era assim. As minhas obras justificavam pela vida dos meus pais. E no casamento eu tava na mesma estrutura mental. Por ele não obedecer a palavra, eu tinha toda a autorização para ser do jeito que eu era. Até Deus dizer, não. Você não está me obedecendo. Aonde? Na relação com seu esposo. E foi ali que Deus me quebrou, viu? Meu Deus. Porque a gente é orgulhoso, viu, irmãos? Quem disser que não é, essa carne é orgulhosa. Olha, meu Deus, pedir perdão. Escolher se humilhar. Esse processo de se humilhar é difícil. Já conversou com alguém altivo? Que você pede perdão e a pessoa nem fala nada? Tá orgulhoso, tá soberbo, tá soberba. Entende? Porque uma pessoa que realmente já foi tratado pelo Senhor vai frutificar outra coisa. Não, te perdoa, me perdoe também. Somos seres humanos, somos irmãos em Cristo. Essa pessoa que vem com palavras de misericórdia também foi tratada, já reconhece que é um pecador ou uma pecadora e que precisa da misericórdia de Deus. Mas quem ainda não reconhece, não é assim. O coração é pedra, é duro, é dura. Então esse é um testemunho para você ouvir. E que Deus, Ele nos tire dessa estrutura mentirosa. Da estrutura em que nós acreditamos que estamos o obedecendo, quando na verdade não estamos. E que Deus mostre a você, como mostra a mim também,
Em que área nós não estamos obedecendo? Em que área estamos abrindo legalidade? Em que área estamos deixando aberto na nossa vida? Para que venhamos a fechar. Porque se nós perguntarmos, Deus, Ele nos diz. Então, qual era a minha legalidade? Era a minha altivez, a minha autoconfiança, era a minha santidade, era a minha tantas coisas. Mas no fundo, eu não estava obedecendo a Deus. Eu precisava continuar com a vida que eu tinha, de oferta, dedicação ao Senhor, de entrega, de vida que Ele aprova. Mas eu também precisava obedecê-lo na área de ser esposa, na área de ser mãe. E foi o Espírito Santo que falou. Mas eu podia dizer, não, eu sou obediente, e continuar dentro dessa estrutura. Para você ver como a mente é um lugar que se eu disser eu tô certa, eu tô certa, eu tô certa, eu tô certa. Quando é que é a mudança? Quando você reconhece que não tá certo, que não tá certa, que tá errado, que tá errada. Então arrependa-se, abandone os maus caminhos e de Deus alcance misericórdia. Deus é aquele que quer nos ensinar. Então, se você obedecer a Deus, vitória é consequência, vem tudo atrás de você. Então, mais importante, porque o povo tinha uma palavra de vitória, tomar posse de Canaã. Deus expulsaria os inimigos. Mas veja, sem relacionamento com Deus, sem proximidade, como tinha, Josué ali auxiliando Moisés, não tiveram fé, confiança para entrar na terra, mas foram incrédulos, ouviram a voz de Satanás. Então, esse nosso contato com Deus, mais vale obedecer do que sacrificar. Não que o sacrifício tenha que deixar de existir, mas não pode ser substituído pela obediência, porque a desobediência não é algo bom. Esse espírito desobediente é do diabo. É ele que se rebelou contra nosso Deus e Pai. E nós não somos filhos dele. Nós somos filhos de Deus, filhos da obediência. Filhos que guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, como o vídeo se estendeu, já vai 37 minutos, a gente lê Abacuque outro dia, mas lá em Abacuque, capítulo 1, fala: depois vão em frente como o vento que passa. Eles não adoram outro Deus, senão a sua própria força. Eu não sei o que você tem adorado na sua estrutura mental, que você vê como uma fortaleza, que você vê como algo esplêndido, glamuroso, mas isso não é nada perante o Senhor. E se você adora um outro Deus, sem ser o Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, que venha se arrepender, que venha abandonar os maus caminhos e que venha seguir a vida que agrada e que atrai o bem para você. Porque a desobediência atrai o mal. As práticas maus atraem o mal para você mesmo. É o que a palavra de Deus diz. Então, eu era uma boa esposa, lavava, passava, cozinhava, tratava bem meu marido. Mas quando havia alguma divergência, alguma confusão, ou algo que ele não queria que eu fizesse, naquele momento, eu desobedecia a palavra de Deus. Eu não tinha aquele espírito humilde e manso que fala na palavra de Deus. Não é? Eu tinha um comportamento honesto, respeitoso. Também era desrespeitoso, porque já se altivava, já abria a boca e falava o que queria. Então Deus foi tratando e para a glória de Deus, hoje eu estou diferente, preciso aprender muita coisa ainda, mas é possível. É possível se tornar manso, é possível se tornar mansa. Temos o testemunho de Moisés, mas devemos vigiar, porque diante da pressão, Moisés fez o quê? Feriu. Porque é o ser humano. E eu e você somos o ser humano. A presença de Deus está conosco para realizarmos a sua obra, para mudar em nós internamente. Mas a nossa carne está aqui ainda. E ela é o tempo todo afrontada, confrontada, estimulada. Mas graças a Deus que nós não estamos só. E fico feliz em poder compartilhar do meu testemunho, para que Deus nos capacite, nos encha da sua graça
para que venhamos a cada dia mais fazer a sua vontade, andar debaixo da sua palavra, não desobedecê-lo, não fazer aquilo que não o agrada, não atrair o mal para a nossa vida, nossa casa, os nossos filhos, e que venhamos ficar alinhados com a sua palavra, porque isso só nos fará bem, assim nos diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.